Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Como é que está o Congresso Mundial de Vacinas? Olha, Fernando, o Congresso começou a prática hoje. Participação bastante importante aqui, centenas de pessoas discutindo vários temas sobre vacinação. E além dos temas habituais, obviamente, fala-se muito aqui sobre as dificuldades na adoção de vacinas, a hesitação vacinal, ou seja, a resistência das pessoas em tomar as vacinas. Mas eu hoje acompanhei uma mesa redonda, Fernando e Tatiana, muito interessante. Uma mesa redonda internacional, ou seja, participantes da Europa, participantes dos Estados Unidos e alguns participantes do Brasil. E o tema era a preocupação com dengue, zika e chikungunya. Doencinhas que a gente conhece muito bem, né? Mas que estão assustando bastante o pessoal aqui do Norte, por conta de casos acontecidos nos Estados Unidos, principalmente na região Sul, casos que aconteceram e vêm acontecendo na Europa, e a presença do Aedes, né? No caso aqui, o Aedes albopictus, que é um parente do nosso Aedes aegypti. E o mais interessante é ver que as preocupações deles, os especialistas dessas regiões, são muito parecidas com as nossas, ou seja, como identificar os casos precocemente, como fazer a contagem adequada desses casos. Eles também não têm estruturas montadas para justamente atender esses pacientes, porque não sabem exatamente o tamanho da encrenca que vão enfrentar, né? A gente já sabe o tamanho dela quando acontece, mas eles não têm nem essa ideia. E aí a discussão foi muito interessante, porque, enfim, a gente pôde participar, os brasileiros trouxeram as suas observações sobre o que acontece no dia a dia, as dificuldades, e a gente consegue ver, Fernando e Tatiana, que tudo isso tem como pano de fundo, adivinha o quê? O aquecimento global. Porque se não tivesse ficando mais quente nessas regiões, esse pessoal não estava preocupado com mosquito e muito menos com doenças do tipo dengue, zika e chikungunya. Isso foi uma mesa bastante interessante hoje. Ia perguntar exatamente isso. As discussões giram em torno de que tipo de meios para se fazer a vigilância, para se melhorar o diagnóstico dos pacientes, para se fazer o tratamento dessa doença, mas principalmente como é que as discussões se dão em relação a evitar essa doença. Isso é muito complicado, né? O pessoal aqui já está falando bastante em vacina para chikungunya. Amanhã a gente vai ter uma apresentação específica sobre isso. Eu vou trazer depois o que foi apresentado. Existem pesquisas acontecendo, inclusive aí no Brasil, sobre vacina para chikungunya. As vacinas da dengue também foram discutidas nessa mesa redonda. E todo mundo... O grande problema é como é que a gente acompanha isso, como é que a gente treina os profissionais de saúde. Isso foi muito, para mim, foi uma surpresa, ou seja, ver que as dificuldades são as mesmas, né? Isso foi surpreendente, ou seja, descobrir que os médicos americanos têm uma estrutura monstruosa, paquidérmica da saúde americana, não está preparada para lidar com esse tipo de emergência, e eles já sabem que isso vai acontecer, porque eles têm as condições ideais, eles já têm o aquecimento, ou seja, as temperaturas estão ficando mais amenas no sul dos Estados Unidos, principalmente, já tem mosquito, então é só esperar chegar o vírus, né? Isso vai acontecer, eles já sabem que estão tentando descobrir, talvez aprendam com a gente, né? Quem sabe. E sobre uma outra emergência, como, por exemplo, foi a pandemia de coronavírus, está em pauta? Isso está bastante em pauta, Fernando. Teve uma apresentação hoje de manhã, teve uma mesa redonda depois, no início da tarde, discutindo qual o nível de preparo que o país tem, especialmente os Estados Unidos, né? Que foram pegos de calça curta, como o resto do mundo também, quando aconteceu a pandemia. E, infelizmente, a observação de todos é muito triste, ou seja, parece que a gente não aprendeu muito não, viu, Tatiana e Fernando? Todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo sabe que tipo de equipamento tem que estar estocado,
A dificuldade é convencer os políticos e que precisam continuar alertas, porque o que a gente assiste é a desmobilização dos sistemas de vigilância com relação ao coronavírus, e que são os sistemas de vigilância que vão identificar possíveis outros agentes que podem causar uma emergência desse tipo. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que a gente teve ontem de tarde para a noite, a divulgação do primeiro caso de gripe aviária em humanos nos Estados Unidos, né? Um funcionário de uma fazenda de vacas leiteiras no estado do Texas, aonde o vírus da influenza aviária, ou seja, da gripe aviária, foi detectado em vários rebanhos. Ou seja, isso já trouxe o nível de preocupação um pouquinho mais para cima. E a gente aí vê a resposta. Não estamos preparados para uma outra emergência desse tamanho. E todo mundo sabe, gente, vamos combinar que a questão não é se, a questão é quando. Né? Isso é da natureza, teremos um vírus que a gente não conhece, que nunca teve contato, que vai poder passar a barreira das espécies de um outro tipo de animal que infecta para o ser humano. Isso já era uma bola cantada já há muito tempo. A pandemia, o tamanho da pandemia foi surpreendente, a velocidade com que isso aconteceu mostrou a fragilidade dos nossos sistemas de preparo e, principalmente, a coisa que é importante a gente lembrar, a dependência de insumos externos. Né? Quando a cadeia de suprimentos quebrou, porque a China fechou, o mundo inteiro quebrou. Então, a gente tem que brigar muito por isso. Acho que aí o Brasil tem que fazer o dever de casa. A gente tem que aumentar, o governo está até tentando, é verdade, discutindo o complexo industrial da saúde, para que a gente tenha, sim, capacidade de produção de insumos e independência na necessidade desses insumos para a saúde, a gente não ficar na mão de importar, principalmente da China. Né? A gente falava muito do IFA, a gente não produz ainda? A gente já produz o IFA. Eu acho que no quesito vacina, a gente avançou bastante, Fernando. E quem continuar avançando tem que buscar ter mais independência em termos de com parcerias público-privadas, principalmente, capacidade de produção desse IFA, desse elemento básico da vacina. Mas, ingrediente farmacêutico ativo. Isso. O que a gente não tinha era máscara, era respirador, era equipamento de proteção individual, aqueles jalequinhos de papel lindos de morrer. Então, tudo aquilo vinha da China, galera. E quando quebrou a cadeia de suprimento, a gente ficou sem aquilo. Então, é isso que a gente tem que saber. Como manter essa produção. Vamos lembrar que, mesmo quando a gente passou a ter vacina, qual era a preocupação? A gente não ia ter seringa e agulha suficiente. É isso que a gente tem que produzir. É isso que... Eu gosto de... Eu sei uma frase que às vezes irrita um pouco algumas pessoas. Soberania nacional, gente, não é submarino, porta-avião, seja o que for. É a capacidade de atender a população numa emergência. Emergência de saúde. Perfeito. Doutor Luiz Fernando Correia, conosco toda terça e quinta em Saúde em Foco. Obrigada, doutor. Bom congresso por aí e até quinta. Até quinta, e na quinta ainda estarei por aqui, voltando a fazer o amarrado do congresso para vocês. Boa. Perfeito.